Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Temos que falar sobre a influência do médium no fenômeno mediúnico. Vocês acham que influi ou não o médium no fenômeno mediúnico? Afinal de contas, não é o espírito que vem e age? Não é ele que vem e produz o que ele precisa, o que ele deseja? Será que o médium influi nesse fenômeno mediúnico? O que vocês acham? Sim. Sim. Em qualquer tipo de fenômenos, fenômenos de efeitos físicos, fenômenos intelectuais, tanto faz? Ele vai influir sim o médium, não é? É interessante que nós pensamos, o espírito, ele é o agente, mas passa pelo médium. O médium é o intermediário, e é um intermediário que não está inerte. Ele também vive, ele também age, não é? Herculano Pires tem um pequenino livro sobre mediunidade, muito interessante. E lá ele diz, o ato mediúnico é, na realidade, uma interpenetração psíquica. Olha lá, vai haver uma interpenetração psíquica. O médium vai influir sim. Como ele influi? O que ele faz? Por que ele influi? De que maneira? O que há no médium que vai influir na manifestação do espírito? Pensamento também. Mas olha os fluidos, não é? A afinidade fluídica. Às vezes um espírito quer se comunicar, mas em relação a um médium não há afinidade fluídica entre eles. Também, olha, se o médium está com vibrações positivas ou negativas, isso influi no desejo que o espírito tem de se manifestar. Ele encontra um campo de vibrações, não é? Se o médium não tem simpatia para com o comunicante, ele pode brecar a comunicação, impedir. Nos efeitos físicos é assim, é preciso que o médium esteja disposto, que ele tenha simpatia pela ação do espírito, senão ele reage, ele opõe obstáculos, não é? Então, realmente o médium influi, seja fenômeno de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Mas é claro que se for nas manifestações inteligentes, o médium influi com o pensamento, principalmente, não é? Porque o médium vai assimilar a corrente mental. Olha lá, a irradiação do espírito, as ondas mentais, e o médium vai assimilar. E depois vai expressar para o nosso plano. Porque se o médium não expressa para o nosso plano, fica uma comunicação entre ele e o espírito, mas não com o meio, não conosco, não é? Às vezes o médium vê, sente tanta coisa, mas ele não falou nada e nós não sabemos. Então, se ele expressar para o meio, os espíritos usam a linguagem do pensamento. Mas se eles querem se exprimir numa linguagem articulada através do médium, eles precisam utilizar o que existe no médium, o cabedal do médium, não é? Quanto à forma de expressão do pensamento, o espírito quer se expressar em determinado idioma. Sim, a linguagem é do pensamento, mas ele quer dar uma demonstração, ele quer poder produzir, através do médium, uma fala ou uma escrita de acordo com um determinado idioma. Ele pode ter a vontade de fazer isso, inclusive para dar uma comprovação de individualidade. Ele pode querer, mas será que ele vai conseguir? Não, geralmente ele emite o pensamento e o médium veste com suas palavras. Então ele capta o pensamento do espírito. Pode ser que o espírito quisesse que ele falasse, escrevesse em inglês ou francês ou espanhol, mas o médium capta o pensamento, é onda telepática. E aí ele coloca em português, que é o que ele sabe, não é?
Às vezes ele mistura com alguma palavrinha por influência do espírito e sai um portunhol, sai assim alguma coisa meio mesclada, uma palavrinha ou outra que ele consegue captar, não é? Se o espírito conhece o idioma, mas o médium não, é isso que acontece. E o médium não conhece, não é só desta encarnação. Ele não teve contato com esse idioma nas reencarnações dele, então ele não tem registro. Então ele não consegue transmitir. Agora, se o médium, nesta vida ou noutra encarnação, ele teve algum contato com aquele idioma em que o espírito deseja se expressar, então fica mais fácil para o espírito. Porque senão, olha, o espírito tem que procurar sons. Porque as nossas palavras são formadas por fonemas, não é? Então une os fonemas e a gente está acostumado a pensar que aquilo representa uma ideia. Mas o médium não tem essa linguagem. Então o espírito vai procurar se esforçar, não é? Nós não temos em português o H aspirado. Nós não temos. Então, para falar house, quando muito o médium nosso, que não tem esse conhecimento, vai falar rouse, não é? Porque ele não tem. Então, o espírito procura passar os fonemas para juntar, para formar uma palavrinha. É difícil. Da mesma maneira, se o espírito quiser desenhar ou escrever, o médium é analfabeto. E o espírito quer escrever. Se não houver registros anteriores para esse médium, naturalmente que o espírito vai fazer como faz a criança quando está começando a escrever, né? Tremidinho, uma bolinha, tenta fazer um pauzinho, não é? Vai ser difícil para o espírito. Só se ele precisar muito, porque senão ele desiste. E vai procurar um médium que seja mais acessível para o que ele deseja realizar, não é? E o conteúdo do pensamento, porque nós estávamos falando da forma, né, do pensamento, mas o conteúdo também. Não são só as palavras, são as ideias, os conhecimentos. O espírito quer transmitir um ensinamento, uma ideia, um pensamento filosófico. Ele gostaria de transmitir, mas o médium não está acostumado a esses pensamentos, a essa filosofia. Então, como é que o espírito vai conseguir fazer? Ele emite, mas o médium não interpreta adequadamente o pensamento do espírito. Talvez ele pegue um pedaço, um pedacinho da ideia, e isso às vezes deforma, não é? Porque meia verdade às vezes não funciona. Então é difícil. Algumas pessoas acham que o médium, para ser bem legítimo, para que as comunicações por seu intermédio fossem as melhores, as mais verdadeiras, que o médium não devia estudar. Não, ele não devia saber nada, porque aí tudo que ele produzisse era do espírito, aí sim. Por isso que às vezes eles acreditam que uma criança, quando começa a dar comunicação, eles cultivam porque eles acham mais pura. Mais pura, só que eles não lembram que a criança já viveu muito, né? O corpo é novo, mas o espírito, que é o espírito que está fazendo a intermediação. Não é o corpo de criança, não é? Então as pessoas pensam que é mais puro e que os médiums não deviam estudar. Porque senão, quando o médium produz alguma coisa, eles dizem, mas isso é porque ele estudou, isso é porque ele conhece. Que interessante, mas agora a gente está aprendendo que não importa não. O médium sincero pode trabalhar perfeitamente. E quanto mais cabedal ele tiver, melhor para o espírito. Ele consegue captar o pensamento do espírito, entender, e aí ele transmite. Se ele não tiver certos conhecimentos,
Coitado do espírito, parece alguém, sabe, que chegasse num violino para tocar um concerto, uma peça muito bonita, mas o violino está faltando 2 cordas. Ele consegue? É difícil, não é? Reproduzir. Então pode estudar sim, deve estudar sim, mas não só estudar para o intelecto, mas viver, conhecer as pessoas. Por isso que é bom a gente estar em trabalho na seara, no setor assistencial. Nós devemos enriquecer o nosso eu, porque os espíritos, quando nos falam, eles não estão transmitindo só palavras. Muitas vezes é vida o que eles estão transmitindo. E se você não tem experiência de vida, como é que você pode sentir? Você não conhece a dor do semelhante, você não sabe como lenir, você não sabe como as pessoas reagem. Então é bom quando nós vivemos na família, em sociedade, nas obras assistenciais, nós estamos oferecendo mais campo para os espíritos poderem transmitir suas mensagens, não é? Se o médium não compreender o alcance, o significado daquilo que o espírito está emitindo, ele não pode traduzir com fidelidade. Não pode. Então vamos nos enriquecer. Aliás, os espíritos pedem isso, não é? Que nós nos desenvolvamos, desenvolver a mediunidade. Não, a mediunidade já existe. É como a capacidade de enxergar, ela já existe. Agora, como será que usamos nossos olhos? Para que nós usamos? Repousamos adequadamente ou ficamos forçando demais os nossos olhos, não é? Enxergamos o que é bom ou ficamos enxergando o que é mal para ser maledicentes? Esse uso de uma possibilidade nossa é que define a nossa qualidade moral, não é? Então, nós devemos, com a nossa mediunidade, desenvolver-nos. E desenvolvendo-nos na capacidade intelectual, moral, nós então podemos usar a nossa faculdade de intermediar com acerto. Essa é a influência grande que o médium exerce. Ele não vai desenvolver a capacidade de se ligar com os espíritos, ele já tem. Ele já tem aquela possibilidade de transcender o físico e aí entrar em contato espiritual. Isso já é da natureza dele, já foi programado assim. Mas o que ele precisa é desenvolver-se como um ser, como um espírito, não é? E às vezes ele compreende o que o espírito está transmitindo, mas ele altera, ele omite. E por que ele faz isso? Porque justamente ele tem suas ideias, seu modo de pensar, de sentir, e ele não está sendo passivo, ele está interferindo. Então, ser passivo não é ser largado. Ser passivo é aquela aceitação. Eu estou aqui como intermediário, como intérprete. Não sou eu. Eu estou sendo intermediário do espírito. Eu tenho que ser fiel. Naturalmente que nós vamos ter cuidado de não dizer palavrões, de não dizer coisas demasiado inconvenientes. Não é? O médium tem esse direito de filtrar um pouquinho, mas não de alterar a linha de pensamento do espírito. Então ele precisa ser passivo, não misturar suas ideias com as do comunicante, não alterar, não deformar o pensamento do espírito. Já imaginaram o dialogador querendo conversar com o espírito? E ele está tentando sentir, perceber o espírito através do médium. Mas o médium está alterando aqui e ali. Isso deforma. Como é que o dialogador vai poder compreender o espírito e ser capaz de fazer alguma colocação que realmente atinja o espírito, o ajude? Ele não está conhecendo mesmo o espírito, porque o médium não está deixando. Eu sei
que vocês estão aprendendo e que vocês são sinceros e que vocês fazem o possível para não interferir. Quanto possível. Vocês estão vivos, a mensagem passa por vocês, vocês não estão ali inermes, não é? Mas o mais passivo que vocês podem ser, o mais sincero, o mais fiel. Nós sabemos, porque felizmente vocês aprendem. De maior semelhança. O que oferecer, as melhores condições para aquilo que ele deseja transmitir, não é? Então eles fazem uma avaliação, por isso é que os amigos espirituais que dirigem reuniões mediúnicas, eles é que sabem qual espírito por qual médium. Eles conhecem estas ligações, possibilidades, e não adianta, lembram que nós temos, vocês ainda não estão no segundo ano, a gente diz que não adianta o dirigente querer ordenar os espíritos e dizer a um espírito, não, por esse médium não, você vai se comunicar por aquele outro. Como? E os encaixes? E as possibilidades? Eles não levam em consideração, pensa que médium é tudo igual, não é não. Não é não. O encaixe com o espírito é delicado, né? Há médiuns que são muito versáteis, oferecem grande gama para aquele outro espírito, como o Chico Xavier. Mas mesmo assim não é para todos. Não é para todos. Então o espírito vai preferir aquele médium com o qual ele tem os melhores encaixes para o que ele deseja transmitir, não é? E o médium, o que é que cabe? Qual é então a atitude do médium? Sabendo isso, ele vai procurar desenvolver suas aptidões, seu pensamento, sua linguagem. Ele vai oferecer, como uma caixa de tipógrafos, ele vai oferecer os melhores tipos. E o espírito vai compor o que ele deseja. Mas se o espírito chega e não tem quase tipos, como é que ele vai escrever? Como é que ele vai produzir? Então, assim o médium, não só na parte intelectual, na parte dos sentimentos, na parte de compreensão humana, na parte moral, não é? Às vezes, a gente poderia desejar uma especialização. Os médiuns oferecem, às vezes, aptidão para 2, 3 tipos de mediunidade: psicofonia, vidência, audição, psicografia, efeitos físicos. O que será? Qual a mediunidade a que o médium vai se devotar mais? Sempre existe em cada pessoa uma mediunidade, uma faculdade que é a mais evidente, a mais produtiva. Essa é que o médium deve cultivar mais, embora ele possa ter as outras também, mas é em ritmo menor, não é? Nós podemos exemplificar isto com o Chico Xavier. O Chico Xavier apresentava várias faculdades de efeitos intelectuais e também a de efeitos físicos. Ele, inclusive, por algum tempo, produziu fenômenos de materialização, fenômenos de efeitos físicos. E os que puderam observar dizem que era maravilhoso o fenômeno através do Chico Xavier. Lindíssimos. Entretanto, o seu mentor espiritual, Emmanuel, certo dia que eles estavam obtendo os efeitos, ele se apresentou e disse: isto vai terminar. Não vamos mais produzir esses fenômenos. A tarefa do Chico é mais o livro. Então ele não pode ficar desperdiçando as oportunidades e as energias. Temos que centralizar no livro. E interrompeu as manifestações de efeitos físicos através do Chico Xavier. Ficaram apenas aquele perfume que muitas vezes exalava no ambiente. Isso podia, porque não atrapalhava a tarefa dele. Mas ficar servindo como médium de efeitos físicos, ele tinha efeitos intelectuais, um grande programa para realizar, não é?
Então vejam, eles procuraram a aptidão dominante e de acordo com a programação. Agora, às vezes o médium fica invejoso. Olha lá, olha o que ele pode produzir. Será que eu não posso também? Acho que eu posso. E o médium quer trabalhar em todas as faculdades ao mesmo tempo. Isso perturba. Isso não produz o melhor. É como os médicos têm que achar uma especialização, certo? Não, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sim, mas a especialização. É ali que você vai se dedicar, não é? Nós temos um item, quem está com o livro aí, tem o item 198, o espírito de Sócrates, não é? Ele fala alguma coisa. Eu gostaria que alguém lesse para nós esse trechinho, que é muito importante. Encontraram? Quem pode ler para nós? Achou? Não? Página 27. Página 127. 127. Você quer ler para nós? Por favor. Olha, voz bem alta para podermos gravar aqui no som. Pega lá. Quando existe um princípio, o gênero de uma vontade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Infelizmente, não é raro verem médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates, Allan Kardec, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 9. Vejam aí, é o que nós estamos falando, não é? Então é preciso uma especialização, é bom. Não é bitolar o médium, é onde ele pode obter o melhor rendimento, o fenômeno mais produtivo. Tá? Agora nós vimos quanto ao pensamento, vamos ver quanto ao aspecto moral. Em que a moral do médium influi nas suas manifestações mediúnicas? A gente vê que pessoas que não têm boa moral recebem espíritos. Como é que a moral influi? O que vocês acham? O tipo de manifestação dos espíritos que atraem. Que espíritos o médium atrai? Naturalmente que nós queremos atrair espíritos benévolos, espíritos sinceros, espíritos que possam nos instruir, não é? Claro. Então, essa sintonia não é simplesmente mental, é o modo como você vive, o que você sente. Aí encontra correspondência, semelhante atrai semelhante. Então, o médium tem todo o interesse em ter uma conduta moral que permita a ele ter como companhia mais frequente junto a ele espíritos amigos, sinceros, benévolos. Não é para ser santinho, não é para ser bonzinho, é uma questão de integridade e vivência. Influi no tipo de espíritos que você atrai, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você faz. Então a moral, aliás, isso é para todos nós, mas estamos falando especialmente da influência do médium nas comunicações, não é? Então vamos ver. E até o uso que fazemos da mediunidade. Por quê? Como você usa a mediunidade? Você usa para se exibir diante dos outros? Você usa para retirar algum interesse daquilo que você produz? Sei lá por que você está empregando a mediunidade. À luz da doutrina espírita, nós estamos em tudo que fazemos, médiuns ou não. Nós estamos sempre procurando acertar com a lei divina
Porque a lei divina é o melhor para todos. Então nós queremos acertar com essa grande lei que rege a vida. E nesse caso nós estamos sempre observando se estamos fazendo o melhor, se aquilo é bom, que efeitos causará. Assim também o médium estará prestando atenção, não é? Qual é o meu modo de proceder, de pensar, de sentir? E que tipo de espíritos eu atraio com isso? Então, se eu for uma pessoa bem moralizada, eu não vou receber espíritos doentios, perturbados, agressores. Que é isso? Nós não estamos falando de pureza. Você vai ficar puro e só ter contato com os bons espíritos, não é? Não, Jesus veio para a terra, para o meio das criaturas, com todas as suas imperfeições, veio para ajudar, veio para servir. Então, o médium, ele pode dar comunicações de espíritos sofredores, perturbados, agressores. Isso não quer dizer que falta moral a ele. Aí é a caridade, aí é o serviço. Então, porque alguns pensam, olha que tipo de espíritos que ele recebe. Se ele recebe esses espíritos é porque ele deve ser igual. Não é assim. Não é assim. Nós evoluímos de baixo para cima. Nós temos condições de entender sentimentos inferiores. O difícil vai ser para entender sentimentos superiores. Lá nós não chegamos ainda. Por isso é que é difícil para grandes espíritos se comunicarem conosco. Não é? Já um bom espírito já consegue passar alguma coisa, mas com dificuldade. Porque a gente não tem registro. Ele sente maravilhas, pensa maravilhas, mas a gente traduz do nosso jeitinho aqui. Agora, espírito igual a nós, ou abaixo de nós, deixa conosco. Esses aí a gente entende, a gente sabe como é. Não estamos vivendo igual. Mas nós temos o conhecimento, somos capazes de entender e intermediar, certo? O médium espírita, olha a diferença de ser médium e médium espírita. Não é? O médium espírita, ele sabe a finalidade da mediunidade. E qual é mesmo aí? Por que Deus estabeleceu a mediunidade nas criaturas humanas? Para quem? Qual o objetivo da mediunidade? Podem dizer com suas palavras, não tem regra nenhuma aí, não. Por que Deus estabeleceu a mediunidade, que a gente pode comunicar com os espíritos? Por quê? Precisava? O elo de ligação entre o céu e a terra. Como? O elo de ligação entre o céu e a terra. Já imaginaram a gente encarnado e a vida espiritual não existe aí? Não existe. Não existe consolo, não existe esclarecimento, não existe esperança, porque você não tem prova da imortalidade. Só que, não, nós temos uma comunicação, uma porta, uma abertura para o lado de lá. Não pode ser todo mundo assim. Já imaginaram todo mundo com faculdades mediúnicas? E as tarefas que as pessoas devem desempenhar aqui? Porque ser médium não é fácil, né? O médium mesmo, ele sente muitas interferências, tem que manter o equilíbrio na vida. Nós não. A maioria de nós que não é médium, nós estamos bem aqui com a nossa inteligência. Sim ou não, faço ou não faço? Não somos tão suscetíveis dessas presenças espirituais. Elas estão, sutilmente, mas não tanto quanto no caso do médium. O médium entra numa condução, ele está indo para o serviço dele, mas sentou ao lado dele alguém, nossa, há uma presença espiritual junto àquela pessoa, o médium já está sentindo. Então ele sofre mais interferências, precisa ter mais equilíbrio, não é? A finalidade da mediunidade é para que nós tenhamos a certeza da imortalidade. Esse é o benefício mais geral. O que mais?
Eu sei que os espíritos continuam vivendo, mas eu posso, quem sabe, contatar um ente querido, ter a comprovação de que o meu ente querido, lá está ele, não é? Vibra do mesmo jeito, com o mesmo amor. Podemos receber a ajuda dos espíritos amigos, eles sabem mais do que nós, para alguma coisa. Mas também podemos nós ajudar os espíritos que estão sofredores, perturbados. Olha quantos benefícios nesse intercâmbio. Tudo que Deus faz é bem feito, é útil, é proveitoso, é necessário. Se não fosse, Deus não fazia. Para que fazer uma coisa inútil? Então a mediunidade tem finalidades úteis, necessárias, não é? Então o médium espírita sabe isso. Porque muita gente por aí fora é médium, mas não entende o lado de lá, o porquê do relacionamento, as ligações de encarnações anteriores, ele não sabe nada. Mas o médium espírita tem essa explicação. E aí então ele sabe que a mediunidade dele é como qualquer outra possibilidade ou faculdade do ser humano. É para ser usada em benefício dele mesmo, do próximo, para o seu progresso, o seu desenvolvimento. Qual é a finalidade mesmo do Espiritismo? O fim essencial é tornar melhores aqueles que o compreendem. Foi o que eles disseram, né? Os espíritos amigos. Kardec endossou. Então, a mediunidade também é para tornar melhores aqueles que a possuem e sirvam no conjunto geral, certo? Bem, mas se o médium emprega mal sua faculdade? Nós vimos tudo isso, achamos que deve ser assim, mas ele não está empregando bem, e daí? Ele não tem livre-arbítrio? Não. O que vocês acham? Deixa ele. É assim? E as consequências? Não é? Livre-arbítrio ele tem, mas a lei de causa e efeito vai funcionar. Então, o médium que emprega mal sua faculdade, olha uma consequência. Fica sujeito facilmente às mistificações. Espírito enganador. Ele não tem os objetivos mais elevados, ele não está preocupado com a verdade, então atrai o espírito, não é mistificador também, com facilidade. Obsessão, porque os espíritos encontram nele aquela brecha, um espírito adversário, não é? Ou um espírito assim, caprichoso, porque alguns às vezes não têm ligação anterior conosco. Mas olha, por exemplo, uma pessoa meio vaidosa, diz assim, essa vaidade, hein? Para que tanta vaidade? Eu já vou dar um jeito nisso. E vai fazer alguma coisa para prejudicar a pessoa. Então nós vemos que fica sujeito facilmente às obsessões. E naturalmente ele pode também sofrer uma perda ou suspensão da mediunidade. Aí até misericórdia divina. Vai complicar demais, está se complicando demais, se comprometendo. Então, às vezes, a misericórdia divina interrompe. Ele continua sendo médium, mas não há espíritos para se manifestar. Como não há espíritos? No caso, por misericórdia divina, é como se pusessem numa redoma, quer dizer, algum dispositivo não permite. Nem os espíritos bons estão se manifestando, porque é uma lição às vezes para a pessoa, ou é uma pausa necessária. E também não podem se manifestar os espíritos adversários. Às vezes há um bloqueio assim, não é? Por exemplo, às vezes o médium... É só que nós não podemos entrar demais nessa aula, né? Vai ter uma aula especial a respeito. Então só podemos dizer que às vezes é como uma espécie de punição, de reprimenda, outras vezes é em benefício para ajudar o próprio médium. Um problema de saúde que não deve se esgotar, assim por diante. Mas o médium que emprega mal sua faculdade ainda está sujeito a ser veículo de ideias fantasiosas e prejudiciais.
Infelizmente a gente vê isso, principalmente na literatura espírita, atualmente. O médium se desvia. E se desviando, ele interpreta, psicografa de espíritos que trazem ideias que não são as verdadeiras. Eu não quero falar deste ou daquele médium, mas vocês estejam atentos, porque está surgindo tanta coisa. Há um livro, por exemplo, que fala que José de Arimateia tinha problemas, não sei se no colegiado mediúnico do pessoal da época dos apóstolos, e que mais isto, mais aquilo outro. Onde existe isso? Quem falou? Mas o Chico Xavier também não recebia livros com informes que eram originais, que não se conhecia. Mas o Chico Xavier, quando começou a produzir isso, ele já tinha um lastro de vida, de moral, certo? Então, a autoridade moral do Chico Xavier fazia que a gente levasse em consideração o que ele recebia. Mas esses outros ainda não têm esse lastro, não. Ainda não realizaram tudo que é necessário. Então não podemos ir aceitando. Mas ele pôs lá no livro. E é bonito o livro. Pode ser bonito, mas é verdadeiro? Temos como comprovar? Então põe de molho. Põe de molho. Não vai veiculando, não. Nós estamos falando dos problemas que o médium pode apresentar. Será que os bons espíritos nunca se utilizam de médiuns imperfeitos? Não, esse médium é imperfeito. Eu não vou trabalhar por intermédio dele. É assim? Seria a mesma coisa de nós não aceitarmos os espíritos necessitados. O médium diz, não intermedio o espírito que tem problema, não. Seria a mesma coisa, o espírito do lado de lá dizer, não, por médium que tem problema, não me comunico. Comunica sim. A misericórdia divina é muito grande. Agora, eles não vão se utilizar regularmente dos médiuns muito imperfeitos, não. Não agrada a eles. Não obtém o resultado necessário. Eles escolhem o médium para intermediar as suas mensagens, a sua presença, não é? Agora, se houver um caso de necessidade, de emergência, vai qualquer médium que tiver ali. Aí não escolhe. Pode escolher. É uma emergência. Às vezes o espírito precisa dar um aviso urgente. E qual é o médium que tem ali? É aquele médium. É complicado, tem muitos problemas, mas o espírito superior consegue afastar os espíritos perturbadores e ele dá então o aviso através do médium. É uma emergência. Mas não. Só em casos de necessidade. E agora então nós vamos ver Kardec em O Livro dos Médiuns. Eu ainda esqueci de falar, desculpe, falta um pedacinho. Charlatanismo e embuste. Querer enganar, não é? Fraudar. Nós costumamos reservar, não é assim que o pessoal às vezes entende aí fora. Mas eu tomei esse cuidado. Quando é o espírito que está enganando, eu digo mistificação. Embora o encarnado também possa mistificar. Mas assim para ficar mais fácil. É uma mistificação ou é uma fraude? Para mim, mistificação é o espírito e fraude é o encarnado, não é? Então, os médiuns podem simular fenômenos mediúnicos. Por que ele faria isso? Explorar a boa-fé das pessoas ou se autopromover, mostrar alguma coisa de si mesmo. E quais os fenômenos que se prestam mais a essas fraudes? Os intelectuais são mais difíceis. Então é dos efeitos físicos. Os de efeitos físicos chamam a atenção. Se aqui nós estamos recebendo para um povo geral, um espírito se comunica através do médium e diz uma bela mensagem do Evangelho, o pessoal está ouvindo, mas talvez entre por um ouvido e saia pelo outro.
Será que compreende ou não compreende? Está interessado ou não está? Mas, de repente, o espírito promove um efeito físico, uma luz, promove um movimento de objeto. Está todo mundo prestando atenção. Chama muito a atenção, né? Os sentidos impressionam bastante. E esses fenômenos são fáceis de serem imitados. Imitar uma bela preleção superior, sublime, bem concatenada, não é qualquer espírito. Agora, produzir um efeito físico, qualquer espírito, mesmo inferior, se ele tiver ali o ectoplasma de alguém, né, ele já produz algum efeito. Então, atinge mais. E esses fenômenos, já que atraem as massas, oferecem possibilidade de lucro, de vantagem, de vender, de explorar. Claro que o médium não é um bom médium, não é um médium moralizado, não é um médium evangelizado, mas ele vê mais possibilidade. Se um médium diz assim: vou fazer uma reunião mediúnica na quarta-feira, às 18 horas, hora santa, hora sagrada, vou fazer uma... E vai haver comunicação do espírito tal, do espírito tal e do espírito tal. Se a gente vir um anúncio assim, a gente já fica de prevenção. Porque os espíritos são livres. Eles não se subordinam ao que a pessoa quer. Como é que uma pessoa pode anunciar antecipadamente? Chico Xavier, quando veio naqueles programas do Pinga Fogo, quando o pessoal ao final pedia: será que podemos ter uma mensagem de algum dos seus amigos espirituais? Ele dizia: vamos experimentar. Ele não dizia: sim, eu vou conseguir. Emmanuel já está aí, já vai escrever por meu intermédio. Ele não falava assim, não. Não é? Porque ele não se sobrepunha aos espíritos. Emmanuel podia estar presente, mas será que ele queria ele escrever? Ou era outro? Então o médium espírita procede com essa compreensão. Mas muitos espíritos, muitos médiums querem alardear, que como que eles até mandam nos espíritos, comandam. De tudo isso, o que é que nós podemos tirar de conclusão? Entrando no campo da mediunidade, sabendo que o médium influi nas comunicações, ele é o intermediário, não pode deixar de alguma maneira de influir um tanto. Qual a melhor garantia que nós temos de que as comunicações vão ser verdadeiras? Como é que nós podemos estar assim? Todos nós, vocês, né? Daqui a pouco entram no trabalho mediúnico, vocês estão chegando à fase das manifestações. Como é que a gente pode ter a certeza de que o que acontecer aqui vai ser verdadeiro? A moral de vocês, os objetivos que vocês têm. Somos pessoas sinceras, não somos pessoas especiais, elevadas, mas somos pessoas sinceras, estamos entendendo os nossos objetivos são para o bem. Nenhum de nós vai querer aparecer, fingir, demonstrar, mas também se sentir alguma coisa não vai ficar parado não, tem que abrir, nós estamos aprendendo a abrir o canal de comunicação. Então nós aqui não temos nada para nos enganar, ninguém aqui está querendo se sobrepor ao outro. Nós temos esta segurança, não é? De verdade nas nossas reuniões. E também a moral dos médiuns. A moral de vocês, são pessoas de bem. Não somos santos, mas somos pessoas de bem. Então nós temos a certeza da conduta de vocês. A melhor segurança é quando não há interesse material e não há também interesse de satisfação de amor próprio. Nem vantagem material, nem vantagem no campo assim da personalidade. Não, nós estamos aqui para servir, para sermos instrumentos das manifestações. E com isso nós vamos nos desenvolvermos, crescermos, vamos ampliar os nossos sentimentos, nossas ligações espirituais com bons espíritos.
E mesmo com os espíritos necessitados. Ivone Pereira dizia que ela se dedicou muito ao diálogo desobsessivo. E ela atendeu muitos espíritos obsessores. Mas ela atendeu com muito carinho, com muito interesse, que aqueles obsessores pudessem sair daqueles motivos que os prendiam também. E ela fez muitos amigos daqueles que eram obsessores e deixaram de ser. E ficaram amigos dela, amigos para a imortalidade. Jesus diz assim: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Tudo que temos não é muito justo, não. Nós temos, por que outros não têm? Parecem certos privilégios, certas oportunidades que nós recebemos no mundo. Mas com tudo isso de que nós dispomos, vamos fazer amizades, semear o bem nos corações. Aquilo que nós semearmos nas almas, nos corações, vai valer para sempre. Os corpos morrem, mas nós vamos encontrá-los e eles nos recebem nos tabernáculos eternos, no coração, no sentimento. Isso é eterno. Se nós criarmos estes laços servindo ao semelhante na vida corpórea e na vida espiritual, nós teremos essas outras oportunidades na vida espiritual. Vamos então lá agora, senão nós passamos da hora. Olha, Kardec relacionou 13 tipos de médiuns imperfeitos. Vamos lá ver? Os médiuns obsidiados. Quando que eles são obsidiados? É aquele tipo de médium que não consegue se desembaraçar de espíritos importunos e enganadores. Mas o médium sabe que aqueles espíritos são importunos e enganadores. Mas ele não consegue ainda se sobrepor. Então esse médium está obsidiado. Fascinados. Esse é outro tipo. Porque esse não sabe que está sendo enganado. Ele gosta daquilo que o espírito produz por intermédio dele. Ele acha maravilhoso, ele acha que ele vai ficar famoso, ele acha que só ele recebeu isso e os outros não. Ele gosta daquilo que o espírito passa por seu intermédio. Então ele está fascinado. As outras pessoas percebem e até falam para ele, mas ele não acredita. Ele acredita mais naquele espírito. Está sintonizado com ele, gosta e não atende a ninguém. É, então, fascinação. A gente brinca e diz assim, é como quem está apaixonado. Às vezes o pessoal diz assim, essa pessoa não é para você. Que fala, não adianta, né? Está fascinado. E aí? Mais outro. Subjugados. Esse é o tipo de espírito que sofre uma dominação moral e às vezes material. Maus espíritos. Kardec coloca no livro dos médiuns o caso de um senhor digno, um senhor correto, mas o espírito o constrangia para fazer ele passar vexame. Então, quando vinha uma moça, o espírito o constrangia materialmente, corporalmente, e levava ele à frente da moça, se ajoelhava e fazia uma declaração de amor. Ele não estava enamorado da moça, era um controle que o espírito exercia sobre ele. E quando terminava aquilo, ele estava numa situação, já imaginaram? Um senhor fazendo um espetáculo público daquele, ele sofria com isso, mas ele era subjugado por esse espírito, não é? Naturalmente, porque havia causas, relações. Levianos são os médiuns que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. Nós podemos encontrar na sociedade alguns médiuns, não é? Dessa maneira, que brincam com a sua mediunidade. Eles não sabem do valor que ela tem, da responsabilidade. Indiferentes. São os médiuns que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. A luz passa por ele, mas ele não se ilumina. Que peninha, não é? Será que nós vamos ser médiuns assim? Recebemos as mensagens, está bonita, está boa? Recebi, né?
mas não presta atenção, não medita e não aplica. São indiferentes. Presunçosos. Eles acham que se ele recebe um espírito, aquele espírito é superior. Ele não recebe espírito inferior, não. É presunçoso. Então eles se creem infalíveis. Interessante, aquilo que outros médiuns recebem, eles acham que é inferior, é errôneo. Se for por intermédio dele, é bom, é válido. Então esse é um médium presunçoso. Orgulhoso. Eles se envaidecem com as comunicações que recebem. E eles acham que não tem mais nada a aprender no espiritismo. Não precisa, eu já sei tudo. Certo? Não, eu já sei, olha, inclusive eu estou dando as comunicações. Olha, veja as comunicações que eu recebo, não é? Mas aquelas lições que às vezes os espíritos procuram passar para ele não toma para si, é para os outros. Para ele não. Ele é ótimo, maravilhoso, não é? E ele também, se puder, ele quer ter todas as manifestações mediúnicas. Só uma é pouco, não é? Se alguém apresentar uma outra manifestação, uma outra faculdade, eu quero também. Eu vou exercitar essa também. Temos agora os médiuns suscetíveis, é uma variedade dos orgulhosos. Eles não suportam qualquer crítica às suas comunicações. É interessante, a comunicação não é do espírito. E por que você ficou ressentido? Nós falamos da comunicação do espírito, não é de você. Mas ele é suscetível. É por intermédio dele. Zangam-se com a menor contradição. Interessante que esses médiuns, eles costumam vir para a gente. Olha, veja o que eu recebi. Mas se você começa a ler, diz assim, mas aqui é interessante, porque não sei o quê, você começa a trocar ideias. Aí ele fica ressentido. Ele mostrou para que você aplaudisse, não foi para que você opinasse. Então, se uma pessoa não aplaude sem restrições, eles afastam essa pessoa. E se é um grupo, eles saem da reunião, não volta mais. Fazer o quê? Não é? Cada um escolhe o que vai fazer da vida. O que mais? Mercenários. Aqueles que exploram suas faculdades. Trocam por dinheiro, por alguma coisa que os beneficie. O que mais? Ambiciosos. Eles não mercadejam, mas esperam tirar delas algumas vantagens. Sabe, essa pessoa que faleceu alguém na família dela, ele é um industrial, sabe? Então eu vou me prestar com toda boa vontade a intermediar o ente querido dele que partiu, porque aí ele vai ficar grato para mim e de repente sai um bom emprego para mim na fábrica dele. Que é vantagem, não é? Não pediu dinheiro, mas pediu vantagem. Médiuns de má fé, eles possuem faculdades reais, mas eles simulam aquelas que eles não têm, que é para ter importância. Ele não está disposto simplesmente a ser um médium, ele quer ser importante, não é? Então nós vemos que esse é o médium de má fé. Agora, aqui tem uma observação. Kardec disse assim, olha, se uma pessoa não tem nenhuma faculdade mediúnica e ele produz efeitos como charlatão, nós não podemos chamar essa pessoa de médium charlatão. Ele é só um charlatão. Agora, pode haver um médium que também seja charlatão. Mas só o charlatão não chama ele de médium. Ele não é médium. Certo? Ele só fingiu. Egoístas são aqueles que só no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Às vezes até acham bonitas, né? E eles procuram conversar com os espíritos, mas para saber dele, da sua vida, o que fazer. Quando muito, às vezes, da família. Então, às vezes, fica aquela reunião familiar. Não há mal nas reuniões familiares, em lugares que nem existe centro. Não há mal.
Mas acontece que às vezes as pessoas, mesmo onde existe centro, elas preferem o grupinho delas, porque ali elas comandam, mandam, não é? E os espíritos só servem aos interesses da sua família. Isso é ser egoísta. Invejosos, mostram-se despeitados com o maior apreço dispensado aos médiuns que eles são superiores. Ele não suporta. Que é isso? Algum médium está recebendo melhor do que eu? Não, né? Ele é invejoso. Agora vamos ver 13 de médiuns imperfeitos. E de bons médiuns, só 4 classes. Vamos lá ver? Médiuns sérios. Unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Eu acho que todos nós somos na seara sérios, né? E quem for médium aqui vai ser um médium sério. Isso aí acho que a gente pode, né? Acho que não é difícil ser um médium sério, é? Não é. Está bem ao nosso alcance. Vamos adiante. Modestos. Nenhum reclame fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, realmente as solicitam. Quem de vocês já ouviu o Cleiton Levi falar bem das próprias obras? E ele tem excelentes livros, muito bem aceitos. Quando a casa reuniu as primeiras mensagens e quis publicar um livro, ele disse, mas vocês têm certeza de que está bom? Mas pode realmente ser colocado para o público? Ele ficou inquieto, ele é modesto. Ele recebe as comunicações e entrega na hora, ele não leva para ele, não. Ele não tem aquilo, certo? Ele é modesto. Eu estou falando porque ele não está aqui, a gente pode falar. E falar bem a gente pode, não é? Ele tem grandes qualidades, o Cleiton. Ele é um médium modesto, sincero, modesto. Devotado, não é? Então, olha aí que beleza. Já outros recebem algumas mensagenzinhas e já quer publicar. Às vezes são os primeiros ensaios ainda, mas a pessoa já fica toda empolgada. Olha lá, sou um médium psicógrafo. E já quer publicar. Nem tem qualidade ainda às vezes, não é? Mas o Cleiton, tendo qualidade, ele ainda se preocupava, modesto. Certo? Devotados, compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Então nós vemos médiuns devotados, não é só aquela reuniãozinha semanal, não, mas às vezes a casa precisa atender um caso em especial e é convocado, ele está lá, se for necessário. Além do que já presta de serviço, não é? Ele vai servir. Às vezes deixou uma realização da família, um passeio, mas era um interesse espiritual, uma necessidade espiritual. Ele então renuncia para servir nesse campo. Esse é o médium devotado, não é? Médiuns seguros. Olha lá, que o Sócrates falou que então não seria um médium seguro, não é? Seguro é aquele médium que tem facilidade de execução, quer dizer, a faculdade mediúnica dele funciona muito bem. O espírito trabalha muito bem. Mas eles merecem toda a confiança pelo próprio caráter, porque se acham por isso menos expostos a serem iludidos. Se o médium não oferece vaidade, egoísmo, orgulho, ele tem mais chances de não cair nas armadilhas dos espíritos que querem desviar, não é? Então é por isso que ele é chamado médium seguro, porque para o intercâmbio mediúnico ele está bem exercitado, ele produz bem.
mas moralmente ele também está firme. Então, as comunicações que vêm por intermédio desse médium, a gente pode confiar um tanto mais. Não era o que nós falávamos do Chico Xavier? Ele tinha um lastro de moral, eficiência no trabalho mediúnico, e além disso, olha lá, eles não era muito exposto a ilusões, a infiltrações de maus espíritos, pela sua conduta moral. Eis aí, essa é a influência que o médium pode exercer nas comunicações. Obrigada.